Então, Ah, boa noite, pessoal. Nosso palestrante querido, Fábio. Então, muito obrigada pela presença de todos. Acho que é uma noite muito feliz para nós, que estamos agora oficialmente abrindo o ano letivo de 2025 e temos então uma grata surpresa aqui que o Tiago vai nos falar sobre a arte. E o Fábio, então, que nos deu a sugestão do Tiago, vai apresentar o Tiago para nós. Então, um bom evento para todos e muito obrigada, Tiago, pela tua possibilidade de estar aqui com a gente hoje à noite. E um bom ano para os nossos alunos e estudem bastante e estamos juntos aí. Um abraço. obrigado, Ana Margarete. Bom, então o professor Tiago Gruner, ele é mestre e licenciado em filosofia pela URGS, também é graduado em cinema pela PUC do Rio Grande do Sul, com período sanduíche na Universidade de Lille, na França. Atualmente é professor de filosofia no Colégio Anchieta e também é autor de um livro chamado Por que a Arte Importa, que é o título também da aula inaugural do CELG deste ano, que será feita logo mais. Bom, o livro é pela editora FI. Né? É, bom, nós vamos deixar a palavra com o Tiago, ele vai dar uma aula de em torno de 50, 60 minutos, e depois nós vamos ter um tempo para perguntas, tá? Deixa eu dar algumas instruções. A qualquer momento da aula, vocês podem ir enviando perguntas pelo chat. Basta clicar no chat e escrever perguntas. Nós não vamos ter entradas por vídeo ao final da aula. Então, quem desejar fazer algum comentário ou fazer perguntas, o Thiago vai ter mais um tempo aí para responder. Bom, queria mais uma vez te agradecer, Thiago, pela tua disponibilidade. Já conversamos várias vezes. Hoje, aqui te agradecer e um tema que nos toca muito. Esperamos te ouvir e aproveitar bastante o que tu tens para nos contar. Por favor, então, Thiago, com a palavra. Obrigado, Fábio. Obrigado, Margarete, pelo convite. Enfim, Fábio, obrigado também pelo suporte aí nessas semanas para poder fazer acontecer esse momento. Estou bem feliz de estar com vocês aqui. A gente estava conversando, eu e o Fábio, antes sobre a conversa entre essas áreas todas do conhecimento e como é bonito ver isso acontecer, né? Para mim vai ser, e falo de coração, isso vai ser um momento bacana, interessante, porque vocês verão hoje que apesar de a arte aparecer no título e na divulgação o tempo todo, a gente vai falar muito também de mente, de cognição, então poder estar em contato com vocês da psicologia, da psiquiatria e todas as suas áreas e ramificações, para mim vai ser muito rico e acho que seja, espero que seja rico para vocês também. Então, obrigado pelo convite. Vamos ao que interessa. Como sempre, eu comentava também com o Fábio aqui, o ponto de dúvida é a tecnologia, né? Então, eu estou compartilhando a minha tela aqui, vou pedir para alguém fazer um aviso, um OK sonoro, se entrar o material para vocês no compartilhamento. Perfeito, Thiago. Vou pedir para a Milena me tirar da tela para ficar tu e o material. Então, também, pessoal, obrigado pela presença, bem-vindos mais uma vez. Vou tentar ser o mais breve possível, né, para não alongar mais o dia de todo mundo, mas deve dar mais ou menos em torno de 50 minutos, talvez um pouquinho mais. O tema da sala hoje é por que a arte importa. O nosso menu vai ser o seguinte: eu vou começar apresentando a todos um pouquinho do que é o problema filosófico do valor da arte. A gente vai ver que em torno desse problema, dessa problemática, dessa pergunta, há uma disputa sobre o próprio conceito de cognição. E a gente vai ver que tem algumas teorias concorrentes a respeito da definição desse conceito. E depois a maior parte da minha fala mesmo vai se concentrar naquele ponto 4 e ponto 5 ali. Eu quero apresentar para vocês uma teoria recente de um filósofo chamado Alvin Noe, em particular de duas noções que ele traz para a gente: ferramenta estranha e reorganização. E depois eu quero expandir algumas ideias dele, trazendo exemplos, enfim, ilustrando algumas dessas teses, ao falar principalmente de artes plásticas. Vou falar também de dança hoje,
mas acho que o foco assim mesmo vai ser em pintura, um pouquinho em escultura, mas pintura. E depois a gente pode conversar bastante, acho que vai ser uma parte bem legal também. Antes, no entanto, de começar, eu quero fazer, não chega a ser uma brincadeira com vocês, porque tem fundo, né, sério, mas eu quero fazer um teste com quem está aqui assistindo. Eu vou passar um vídeo agora, e ele é um vídeo que integra um experimento científico de 1999. O objetivo de quem participa é basicamente o seguinte: vocês devem contar quantas vezes a bola de basquete, que vai aparecer, passa de mão em mão de quem está vestindo branco. Tá bem? A gente vai ter um grupo vestindo preto, um grupo vestindo branco, e vocês têm que contar quantas vezes a bola passa pela mão de quem está vestindo branco. Depois a gente volta a falar de arte. Vocês vão entender depois o ponto todo do vídeo. Vou começar, tá bem? 5, 4, 3. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? Tá? Guardem na manga isso por enquanto. Depois a gente vai voltar ao vídeo. Anota aí o número que tu colocou e tal. E a gente conversa mais tarde. Vamos falar de arte, então. Se a gente olhar, né, para os recordes de visitação presencial das filas de turistas e mais turistas que fazem questão de estar lá presencialmente em museus como o Louvre, né, vendo em carne e osso das obras mais famosas, menos famosas. Se a gente prestar atenção agora em todo o movimento que teve, né, de alegria, de comemoração, de união em torno de um filme, né, um filme produzido aqui no Brasil que nos representou lá fora, a gente percebe o que a gente sempre soube intuitivamente, né? A arte importa nas nossas vidas. Ela claramente é algo que a gente valoriza e que é importante para nós. A pergunta é por quê? O que que tem em comum a esse gigantesco fenômeno que nos permite saber por que que ele é importante? Onde é que reside o valor da arte? Há diferentes respostas na filosofia para essa pergunta. Estou apresentando aqui algumas rapidamente. Tem gente que diz que o valor da filosofia, a gente valoriza a filosofia porque, desculpa, a filosofia não a arte, porque ela nos permite comunicar emoções, ela permite a gente se unir em torno de sentimentos positivos, então seria um valor moral da arte. Tem gente que diz que o valor da arte reside no fato de que ela vai nos dar prazer. Então a gente valoriza a arte porque a gente valoriza mesmo o prazer. Então, seria uma resposta para o valor da arte hedonista. Tem aqueles que afirmam que o valor da arte reside no entendimento ou no conhecimento que ela vai nos proporcionar. Esse seria um valor cognitivo da arte. Percebam que essas três respostas têm em comum a ideia de que a arte é um instrumento, é um meio que nos permite atingir uma outra coisa. Essa sim que é a coisa valiosa. E tem aqueles que afirmam que, mesmo que a arte nos obtenha tudo isso, o que tem de valioso está nela mesmo, que seria a própria ideia de beleza ou de experiência estética, independentemente de outros fins. Ou seja, o valor da arte seria, nesse caso, intrínseco. Eu vou apresentar para vocês hoje aqui, vou defender uma resposta para o valor cognitivo da arte. Eu acho que a arte pode até também ter algo das outras coisas, mas ela certamente propicia entendimento e conhecimento. Então, não quero excluir aqui os outros valores hoje. Talvez a gente descubra que a arte é polivalente, né? Ela é valorizada por um conjunto de coisas, num balaio, né, de valores, mas eu quero defender que pelo menos tem que ter um lugar nesse balaio para o valor cognitivo da arte. Filósofos famosos, tá, como Platão, Kant e Descartes, desconfiavam dessa ideia, não eram muito simpáticos dessa ideia. Eu estou, né, aqui posicionado contra a parede, digamos assim, em relação a eles, mas também estou aliado aqui a gente graúda. O Aristóteles achava que a arte, sim, tinha como nos fazer ensinar bastante coisa, tá? Uma notinha aqui, pessoal, né? Quando eu digo assim, proporcionar entendimento e conhecimento,
obviamente, né, a gente não está querendo dizer que a arte é uma aula, né, é uma palestra, que a arte vai me dar conhecimento explícito, proposicional, isso seria muito esquisito. A gente sabe que não é assim que uma obra de arte funciona. Eu estou usando aqui um conhecimento, um conceito de conhecimento mais alargado, que inclui o que a gente pode chamar de conhecimento tácito ou implícito, e também conhecimento prático, não só, enfim, de ideias, de proposições e tal. E é preciso também entender um pouquinho melhor o que significa se perguntar pelo que a arte pode nos ensinar, né? Senão parece uma pergunta boba. Tiago, é óbvio que a arte nos ensina. Que grande pergunta é essa? Eu vejo uma obra de antigamente, eu aprendo, eu descubro como é que era aquela cultura antigamente. Eu vejo uma estátua da deusa Ártemis, uma cópia romana, lá no museu tal, e eu descubro qual é o aspecto, ou qual é a cara que tem o mármore, do qual essa estátua é feita. Não é nesse sentido que a gente tem que entender a pergunta. Percebam, por exemplo, que no caso do mármore, eu aprenderia a mesma coisa olhando para uma amostra dessa pedra, tirada direto da pedreira. Então, eu não estou, nesse caso, apontando para o que a estátua pode me ensinar enquanto obra de arte. A gente tem que procurar pelo valor cognitivo, o conhecimento que a arte nos traz enquanto arte. Ou seja, no caso da estátua, enquanto o objeto é dotado, na medida em que ele é dotado de um estilo, feito com uma certa intencionalidade, num contexto sócio-histórico, por um artista, etc. e tal. Eu não posso perder isso de vista, na minha resposta. E, por fim, como preâmbulo aqui para a nossa conversa, a gente precisa falar do conceito de cognição, né? Se nós vamos falar do valor cognitivo da arte hoje, a gente tem que falar do conceito de cognição. Sobretudo aqui onde eu estou, né? Tem muitos psicólogos aqui, tem muitos psicanalistas, tem muita gente que trabalha com terapia cognitivo-comportamental, tem talvez psiquiatras, e dependendo dessas áreas, né, o conceito de cognição vai ser diferentemente entendido, e a mesma coisa acontece em filosofia. A gente tem na filosofia, inclusive, a chamada filosofia da cognição, né? Então há uma disputa em torno desse conceito. Uma primeira acepção, né, uma primeira definição de cognição é dada pelo chamado cognitivismo clássico. Meu chute é que a maioria que hoje deve usar um entendimento, um vocabulário de origem cognitivista clássica, né? Se a gente ouvisse no Jornal Nacional hoje um neurocientista falar, ele provavelmente descreveria as coisas ao modo de um cognitivista clássico. Isso já está na praça desde o Descartes, talvez até anteriormente. E o cognitivismo clássico entende a cognição, primeiro, recorrendo a uma ideia de dentro e fora, de interno e externo. Então, o mundo me afeta, né? Eu recebo estímulos do mundo. Dentro de mim, no que seria a minha mente, a escuridão do meu cérebro, a caixa preta da minha vida mental, eu processo essas coisas. Esse processo de estímulo, esse processamento de estímulos, ele é linear, ele é sequencial, ele é baseado em regras do tipo se, então, se tem figura de um cachorro, é um cachorro. E assim eu percebo que quem está na minha frente é um ser canino, e assim por diante. E, enfim, o que está fora de mim já é o meu corpo, o resto do mundo, a mente tem que espelhar, representar esse mundo. Por exemplo, a obra de arte. A obra de arte é um objeto, é um estímulo a ser representado e processado, entre aspas, dentro de mim. A gente chama isso de modelo sanduíche da cognição, né? Porque ele tem duas extremidades e um miolo. Do lado de fora eu tenho o input, né? Inclusive se usa isso na robótica, na inteligência artificial, né? Eu tenho input, eu tenho processamento e eu tenho o output. No caso da arte, o final desse fluxograma, né, o output, seria a emoção que eu teria depois de uma experiência. Perceba, no entanto, como essa emoção não parece apontar para algo cognitivamente valioso. O que é cognitivamente valioso está na etapa intermediária, está ali no meio, ali que está acontecendo todo o processamento. A emoção é uma espécie de subproduto nesse caso. Tá? Quem são os entes paradigmaticamente cognitivos dentro dessa filosofia? Aquele software que joga xadrez, que mapeia, né, as 64 casinhas do tabuleiro e, enfim, acha ali a melhor maneira de ganhar uma partida a partir de um algoritmo, né, de um programa, de um software, o próprio computador, o robozinho que aspira a minha casa, está programado dentro desse paradigma aqui, né, ele tem uma representação interna, né, na memória dele lá, tem uma espécie de mapinha da minha casa, quando eu dou início à limpeza, ele vai achar a melhor rota e vai fazer o que tem que fazer. Calcula a melhor rota, né? Tipo um GPS.
O cognitivismo serve, então, para várias coisas, ele tem uma aplicação, né? Mas ele esbarra, tem tido dificuldades em entender como é que é a cognição dos outros animais, que não é a nossa. A gente fala em processar as coisas, né? Representações, às vezes até se fala, né? Em representações simbólicas que são processadas, porque o que está dentro de mim simboliza o que está lá fora. Fica difícil entender como é que uma águia, por exemplo, pode voar a 80 km por hora e rapidamente pegar uma lebre, né? Pegar uma presa. Ela não tem símbolos, ou pelo menos a gente não costuma dizer que ela tem uma linguagem, que ela trabalha simbolicamente. Quanto tempo ela precisaria para processar aquilo ali, né? Que ela faz assim em um piscar de olhos, né? Seria o tempo que pelo menos meu computador ou meu robô leva, né? E esse tempo não parece operar nos animais. Por isso que tem uma outra resposta, que é a resposta do enativismo, é uma outra filosofia da cognição. Essa filosofia entende que os organismos não são receptores passivos de estímulos que vêm do ambiente, mas que, pelo contrário, agindo é que a gente está entrando em contato cognitivo com o mundo, constituindo a nossa cognição. Cognição, portanto, emergeria da nossa interação em tempo real, finamente ajustada, dinâmica, entre organismo e ambiente. Entre organismo e ambiente. O melhor modelo do mundo, nesse caso, não seria uma espécie de representação interna, mental minha, mas o próprio mundo, né? A formiga não tem um mapa mental do mundo dentro da cabeça dela, ela sai andando e ela percebe e ela precisa ter um corpo para isso e é agindo e reagindo a esse mundo que ela descobre para onde que ela tem que ir, se ela tem que voltar, se, né, enfim. A arte, nessa filosofia, não é então um objeto que a gente passivamente recebe, tem que decodificar e ao qual a gente vai só reagir como um subproduto tal. A arte vai ser, mais do que simplesmente um objeto, né? Ela vai ser uma oportunidade de praticar uma troca ativa que a gente vai na qual a gente vai se envolver com o corpo inteiro, e não só com o cérebro, né? O nativismo ele evita olhar só para o cérebro para entender a cognição, mas tenta entender pelo menos a relação entre corpo e ambiente. Para essa filosofia, quem são ou quais podem ser, né, entes exemplares assim que já são dotados de cognição? Uma bactéria flagelada já entra, já vale. A bactéria flagelada já tem o nível de inteligência, muito entre aspas, que ela precisa ter. Ela, por exemplo, consegue identificar num gradiente de açúcares do meio dela lá, se ela tem que usar os flagelos dela para navegar naquela direção ou naquela outra, porque lá tem mais comida e aqui tem menos. Ela tem algumas poucas habilidades sensório-motoras que são suficientes, mas que permitem a ela lidar habilidosamente com o mundo, né? E fica acoplada ali, percebendo. Ela consegue sentir, né? Ela consegue identificar a maneira dela, né? Que definitivamente não é a nossa maneira. O que pode, por exemplo, beneficiar ela, o que pode ameaçar ela enquanto sistema. E o que não conta como ente cognitivo para o nativismo? Bom, a gente consegue explicar, por exemplo, por que o sistema solar não é um ser inteligente, ou não é um ser cognitivo, não realiza cognição. O sistema solar, ainda que seja um sistema em equilíbrio no momento, né, um equilíbrio que é físico, que é gravitacional, se chegasse um corpo pesado, tipo um meteoro, um planeta muito grande, e desequilibrasse todas essas órbitas, ameaçasse a manutenção do sistema, bom, o sistema solar não, em primeiro lugar, não perceberia essa ameaça. Não consegue perceber. Em segundo lugar, sequer consegue fazer algo contra essa ameaça, uma vez ela percebida. Então, o sistema solar não conta como ente cognitivo dentro do nativismo. Daí surgem duas noções legais no nativismo, que é a noção de autonomia, que para essa filosofia da cognição significa a capacidade que esse ser, então, que tem cognição, possui de se regular com vistas a se manter ao longo do tempo. E essa habilidade fascinante de fazer sentido das coisas. Aquele meio fisioquímico dos açúcares e tal era só isso, era um meio fisioquímico. Mas para a bactéria, aquilo ganha uma outra cor, um outro sabor. Ela faz um sentido daquilo, né? Ela consegue. Aquilo tem valor para aquela forma de vida, né? Aquele meio físico vira um mundo, o mundo da bactéria. Essa capacidade de fazer sentido das coisas, de se regular, né, de modo a se manter, é o que o cachorro tem também quando, enfim, sente fome, né? Ele também vai fazer sentido do mundo procurando alimento e a fome também tem sentido para ele, né? Um sentido que é
experimentado, né? Sentido assim, agora no sentido de sensação mesmo. Portanto, vejam, e acho que essa talvez seja assim a contribuição mais interessante que eu possa dar hoje aqui para vocês, porque eu acho que isso nos tira de uma certa zona de conforto, né, ao pensar em cognição. Ela pode ser aproximada da noção de afeto, ou da noção de afecção, se vocês quiserem. A fome é um estado afetivo que nos afeta, né? Eminentemente, de novo, sentido na acepção de algo que a gente, uma espécie de sensação, enfim. A gente tem a tendência de colocar as coisas, às vezes, numa dualidade cartesiana, né? Razão e emoção, paixões e raciocínio, cognição e afecção, mas para o nativismo essas coisas são muito mais aproximadas. No caso dos seres humanos, e aqui a gente começa a se aproximar da arte, né? Vale a mesma coisa. A gente também tem que fazer sentido do nosso mundo, só que, claro, não é de um jeito tão básico quanto da bactéria, é de um jeito muito mais complexo. Quando eu entro no museu e me sento diante de uma obra de arte abstrata, que a princípio não tem sentido nenhum para mim, né? Eu posso só passar por ela, mas se eu sentar, investir um pouquinho meu tempo, olhar ela de novo, trabalhar um pouquinho em cima dela, deixar ela trabalhar um pouco em cima de mim, talvez uma ficha caia. E ali a gente vai fazer sentido das coisas. Percebam como há um feito cognitivo aí. A mudança não ocorreu na obra, ela continua sendo a mesma. A mudança não ocorreu nem em mim, necessariamente. Desde que eu entrei pela porta, eu ainda sou o Thiago, enfim, não fiz nenhuma cadeira a mais na faculdade, não fiz mais nenhum curso, né? As minhas ideias são as mesmas desde que eu entrei pela galeria. Ocorreu algo de novo na minha relação com a obra, na situação, digamos. Agora, essa nova relação a gente pode chamar de entendimento. Então, os seres humanos têm que fazer sentido das coisas em vários níveis, né? A nossa autonomia tem que ser explicada de diferentes maneiras, em vários graus. A gente tem que estar em equilíbrio termorregulatório, sim. Equilíbrio metabólico, sim. Mas a gente também tem que se preocupar com o nosso equilíbrio psíquico. Também tem que se preocupar com o nosso, digamos, um certo equilíbrio social, né? Nem se retrair demais, nem se abrir demais para o mundo. O que constitui a nossa identidade. Eu vou defender hoje aqui que a arte nos confere mais autonomia. Daí o valor cognitivo dela, né? Mais capacidade de lidar com o mundo e de, enfim, constituir, manter as nossas identidades. Vou dar um exemplo, o da música, né? Nas prisões, é muito comum, isso está sendo estudado pela sociologia, enfim, brigas entre a população carcerária em função de alto-falantes, né? Eu estou ouvindo aqui o meu som e esse som chega até alguém, isso, né? Sobretudo se as pessoas não compartilharem a mesma playlist do Spotify, isso vai dar briga. O que acontece? Para aqueles que têm bom comportamento, é dado como um prêmio um tocador de MP3 e fone de ouvido, né? Que tu possa ouvir a música de modo privado. Esses fones, então, eles têm a capacidade de criar uma bolha auditiva, que é usada pela população carcerária para reivindicar espaço individual, colocar ordem nesse ambiente sônico auditivo, que é imprevisível, né? Os carcereiros estão passando, batendo nas grades, tem gente gritando, pode ter um cachorro policial também latindo para alguém na galeria, e regular, então, o afeto dessas pessoas. O próprio estilo da música, né? Lembra, a gente tem que tentar explicar o valor cognitivo da arte enquanto arte. O estilo de música vai cumprir um papel nisso. O rap, por exemplo, dentro da população carcerária, ajuda a construir uma nova identidade, talvez seja necessária, né? Alinhada às expectativas ali daquele ambiente, da prisão. O inverso também vale, tá? Assim como a música pode construir identidades, enfim, e ajudar as pessoas a se manterem nesses ambientes, ela pode destruir a autonomia de alguém. Isso se faz no tipo mais contemporâneo de tortura, que é a tortura psicológica, né? Não na tortura física. O sujeito entra, né, supostamente, né, equilibrado, razoavelmente equilibrado do ponto de vista fisiológico, metabólico, sobretudo psíquico. Durante a sessão de tortura, ele vai entrar em forte desequilíbrio, né, ele passa a ser musicalmente agredido e ele está ameaçado em diversos níveis, né? A capacidade dele de se regular vai ser comprometida quase por inteiro. Aquela pessoa vai ser coisificada, vai ser reificada, coisas não têm a capacidade de fazer sentido do mundo, né? Essa pessoa vai se desorganizar psiquicamente, em vários níveis, né? Não à toa, isso também já foi atestado empiricamente. É, os presos, enfim, a gente tem esses relatos ali principalmente de Guantánamo, né, nos Estados Unidos.
os presos preferem a tortura física à tortura musical, porque a musical é muito imprevisível, enfim, parece ter algo de particular nela. De novo, o estilo da música importa, né? O que se usa como estilo de música? Rock muito pesado, misturado com música infantil. Esse absurdo estilístico. Bueno, daí que um filósofo nativista, contemporâneo, o Alva Noe, a gente vai falar bastante dele hoje aqui, propôs em 2 livros recentes algumas noções das quais a gente vai começar a falar agora. A primeira é de que obras de arte são ferramentas, elas têm um valor instrumental, mas elas são ferramentas estranhas. Usar essas ferramentas é praticar, é entrar numa prática cognitiva de entendimento daquilo que é básico em nós, daquilo que nos organiza. Portanto, o valor da arte estaria no fato dela nos reorganizar. A gente vai explorar bastante essa ideia hoje. A ideia de organização não é do Noe, já vem da biologia. A organização, assim, né, em uma pílula, é a ideia de que o corpo é capaz de organizar toda a experiência que um ser tem, né? Então, o modo como a gente interage sensório e motoramente com o ambiente não vai só causar, né, o que a gente experimenta, vai determinar o que e o como a gente experimenta esse mundo. Isso, para mim, acho que a gente tem assim mais clareza quando olha para aquele clássico Metáforas da Vida Cotidiana, do George Lakoff e do Mark Johnson, né? Eles mostram como até a nossa vida mental, isso que é aparentemente abstrato e simbólico, né? Tem um substrato, tem uma base física, corporal, né? Então, a nossa vida mental é organizada fundamentalmente pelo corpo. Exemplo, a gente usa a metáfora, a ideia de que o futuro está à nossa frente, coisas vêm por aí. Bom, isso é explicado pelo fato de que a gente é bípede, anda de pé, e que a gente enxerga no mesmo eixo em que a gente se desloca. Então, conforme eu vou me deslocando e vendo que o mundo se apresenta, as coisas vêm na minha direção. Se a gente não tivesse esse corpo, mas a gente tivesse o corpo de um caranguejo, mesmo que a gente, enfim, olhasse nos 2 planos do nosso corpo, a gente se desloca para a esquerda, para a direita. Então, talvez a gente talvez um caranguejo pense que o futuro não está à frente dele, está à esquerda ou à direita. Isso para todo o resto de esquemas metafóricos que o Lakoff e o Johnson apresentam nesse livro. O Noe vai concordar com tudo isso e vai dizer, olha, tem mais 2 coisas que nos organizam. Os hábitos e as tecnologias. Podem ser hábitos naturais, inatos, com coisas básicas em nós, como amamentar, conversar, ver, caminhar, né, que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo faz, mas também podem ser hábitos adquiridos, teclar, dirigir, usar uma bengala. Parece estranho, né? Como é que isso pode ser natural em nós? O Merleau-Ponty, filósofo francês, século passado, já explicava isso no caso do cego, né, que está ali testando o mundo com a bengala, que não é mais um objeto para ele, aquele é o olhar dele, é o modo pelo qual ele percebe o mundo. Aquilo ali organiza a experiência inteira dele do mundo, uma vez que ele já não tem mais a percepção visual funcionando. A grande tese do Noe, depois daquela de reorganização, é a seguinte: a arte e tudo isso que é básico em nós, como ver, caminhar, perceber, etc., etc., tem uma relação. Ele diz, olha, pertence ao primeiro nível, nível 1, que são os hábitos, as tecnologias. E a do nível 2 é a arte. A arte, sim, ela emprega tecnologias, porque a gente esculpe com metal, com ferramentas. A arte, sim, né, usa técnicas, a câmera de cinema, etc. Mas a arte não é só mais bugigangas. Ela não é só mais uma tecnologia. E ela não é simplesmente um hábito. Ela é mais do que isso. Ela é uma prática feita a partir dessas coisas que são básicas em nós. Não. Cuidado, gente, não significa dizer que ela é sobre essas coisas. Ela não é uma meta-teoria explícita, né? Ela pressupõe essas tecnologias, esses hábitos. Assim como a ironia, a piada pressupõe a linguagem, diz o Noe. Mas as piadas não são sobre linguagem, entendem? Então, a arte seria uma prática de entender essas coisas do nível 1 que nos fazem humanos. Por que a gente praticaria, então, a arte? Pergunta o Noe. Segundo ele, é porque a gente está perdido na vida. A gente acordou para nossa vida, organizado do jeito que a gente é. Só que a gente não é autor dessa organização. A gente acordou para ela, entre aspas, né? Como o personagem do Kafka acorda um dia como barata.
né? E agora a gente tem que fazer sentido das coisas e tentar desfazer esse aparente absurdo. Mais concretamente, do que a gente poderia estar falando aqui? O Noe não dá muitos exemplos, por isso que eu acho que, enfim, que eu vou tentar interpretar ele, né? Vamos pegar duas coisas básicas em nós, realmente básicas. Se alguém importante morre na nossa vida, a gente fica de luto. E se uma música tocar, a gente responde a esse ritmo. Um bebê já é capaz de fazer isso, né? Ficar de luto e dançar é mais forte do que nós. E se as duas acontecem ao mesmo tempo? Eu posso dançar enquanto eu estou de luto? Qual é a relação entre essas coisas? Onde que eu encontro a resposta para isso? Não está escrito no meu DNA, não está escrito numa pedra, não está escrito. Onde é que está a resposta para isso? Não tem resposta pronta, né? Tem uma espécie de dúvida ou de confusão aqui. Os meus hábitos aparentemente estão entrando numa confusão, num conflito, e eu tenho que ajustar a rede, né, desses hábitos. Eu tenho que fazer sentido disso, mas eu tenho que como que criar a minha resposta, né? E nesse momento, eu, ou a minha cultura, tem que mais ou menos explicitamente encontrar uma resposta para outras perguntas mais básicas. O que a gente está fazendo quando a gente dança? O que significa a gente dançar? O que a gente está fazendo quando a gente entra em luto? E o que a gente está fazendo? O que acontece conosco quando a gente morre? Depois de ter ou depois, enfim, tentando responder essas perguntas, a cultura pode vir com a resposta geral para aquele problema da dança e do luto, que poderá ser, por exemplo, uma coreografia funerária. A resposta pode vir artisticamente. Vai ser uma resposta, de novo, não é teórica. Ela não está num livro. Talvez não seja formulada explicitamente. É uma resposta encenada, fabricada. É a maneira que a cultura tem de nos mostrar na prática se tu pode ou não pode e como que tu pode dançar e ficar de luto ao mesmo tempo. Para nós pode parecer absurdo, né? Meu Deus, não pode dançar enquanto eu estou de luto. Mas em Nova Orleans tem os jazz funerals, em Gana tem até o meme aquele, né, do pessoal carregando o caixão. As pessoas dançam na hora dos enterros, tá? Então a arte cumpre aí um feito que é de esclarecimento. É um feito cognitivo, né, que está nos reorganizando. Eu tinha no início uma dúvida, agora eu tenho uma resposta, tá? Eu acho legal essa resposta do No e, enfim, essa ideia dele, a argumentação dele. Eu só discordaria no seguinte, eu acho que esse nosso essa nossa impulso, digamos assim, para fazer arte, não depende tanto de uma ansiedade, né, de um senso de ameaça. Meu Deus, acordei perdido na vida, não estou entendendo nada, preciso fazer arte para entender. Eu acho que a arte como uma prática de entendimento daquilo de que a gente é feito pode ser uma coisa mais livre, mais despreocupada, mais ou menos como aquele cientista de base, né, que não faz pesquisa aplicada, faz o seu trabalho. Então, para tudo isso que é básico em nós, como, por exemplo, usar imagens, né, o Ian Hacking já tinha chamado a atenção para isso ao dizer que nós somos uma espécie que, mais do que Homo sapiens, né, somos Homo depictor. A imagem para nós é um jeito de pensar, é um jeito de entender o mundo. Para todas as coisas que nós somos, a dança não, né? A arte vai estar lá brincando com isso e nos mostrando isso. A gente é um homo saltator também. A gente usa a dança para entender uma parte da nossa experiência enquanto seres humanos. A gente é um homo faber e as artes plásticas brincam com o fato de que para nós é muito importante fazer coisas, fabricar coisas, né? Produzir artefatos. A dança, por exemplo, ela, né, mostra, como eu falei, ela é um modelo, né? Ela encena o que significa dançar e como que eu posso responder ao ritmo. E a gente isso é muito importante lembrar, né? A gente, assim, esquece. A gente é homo actor. A gente é uma espécie que, mais do que ciente biológica, a gente performa papéis, né? Papéis pessoais, sociais. Nós somos fulanos, nós somos cicranos, nós somos pais, nós somos filhos, nós amamos e somos amados, a gente tem profissões. O que que significa ser cada uma dessas coisas? Como é que elas se ligam? Como é que elas se conectam? Onde é que está a resposta para isso, né? Eu posso, por exemplo, descobrir que paternidade, por exemplo, o papel, né, de ser pai, talvez não seja uma coisa biológica, isso é ser progenitor. Uma obra de arte, talvez uma peça de teatro, me mostre que a paternidade é uma performance. Pai tem que cuidar, pai é quem cuida.
Bueno, vimos até agora, então, a ideia de primeiro nível, segundo nível, como essas coisas se relacionam. Vimos um pouquinho já a noção de reorganização, a gente vai voltar a ela. Eu queria agora introduzir a noção de ferramenta estranha, né? Um dos livros do Noe se chama Ferramentas Estranhas, Estranhas Ferramentas. O que não é uma ferramenta estranha? Bom, além do martelo e da chave de fenda, né? A imagem que a gente produz para, por exemplo, ficar no meu passaporte não é uma ferramenta estranha. Ela não é estranha no sentido de que nenhum guarda de alfândega, ao receber esse passaporte, se pergunta para que serve aquela foto. Tá claro, tá dado. O passaporte desliza pelos nossos usos, né? Ele só precisa olhar para minha cara, olhar para a foto, ver se é a mesma pessoa e me deixar passar. Mas para que serve essa imagem? Para que serve essa xilogravura chamada Os Amantes, do Kitagara Utamaro, de 1788? Para qual uso ela está destinada? Quem que tem que usar ela? Quando? Essa é uma ferramenta estranha. Essa é uma imagem que a humanidade produziu, que claramente não é como a foto do passaporte. Ela se chama Os Amantes, mas ela não é um retrato desses amantes como a foto do passaporte é um retrato. Eu não vejo o rosto dos amantes. Aí eu percebo que, bom, nós estamos falando aqui da ideia de amar. Se eu começar a olhar um pouquinho mais, eu vejo que por trás desse monte de panos, eles estão em um ato sexual. Mas o ato sexual também não é mostrado, né, explicitamente. Não é, por exemplo, uma obra claramente destinada a causar excitação em alguém. Não é pornografia. Ela é o que o Jörg Fingerhut chama de uma obra teimosa. Ela é teimosa, né? Tem muitas perguntas que ela insiste em não nos responder claramente. Quando uma obra tem essa teimosia, quando uma imagem, né, enfim, quando uma coisa tem essa teimosia, é sinal de que ela é uma obra de arte. Ela talvez seja muito teimosa, né? Ela pode ser inacessível, aí é o que a gente chama de arte chata. Ou porque é muito inacessível, ou pode ser o contrário também, né? Ela é óbvia demais. Isso aqui não é uma obra de arte, exatamente porque tá muito óbvio, enfim, não tem nada, né? Como é que isso aqui poderia ser uma obra de arte? A foto do meu passaporte. Alguém poderia aqui dizer que eu estou sendo enviesado, né? Um pouco injusto na comparação, porque esse aqui é claramente um retrato, Os Amantes do Utamaro não é claramente um retrato, mas mesmo que a gente pegue uma obra que é um retrato, esse aqui é o Jovem Segurando um Medalhão, né? Do Sandro Botticelli. A pergunta se mantém: para que serve essa imagem? Tiago, é para identificar essa pessoa. Como assim? Não tem o nome dela escrito. Nem no título da obra, a gente não sabe até hoje, literalmente, quem é o jovem segurando o medalhão. E se eu quero identificar ele, não vale mais a pena botar o rosto dele bem grandão? Por que tem que ter o tronco? Aliás, se eu quero identificar ele, por que não é o corpo inteiro? Ele pode ser, enfim, pode não ter uma perna, não ter um pé, ficaria mais fácil de identificar ele. Por que ele está segurando esse medalhão? Por que um dos dedos está para fora, bem no finalzinho da moldura embaixo? Por que o cenário atrás dele é esse cenário abstrato, essa moldura, né, meio fantasiosa, meio moderna mesmo, né? Claramente não é um cenário de renascença. Jovem segurando um medalhão é uma ferramenta estranha e é uma obra de arte. Ela talvez esteja brincando com o que significa mesmo produzir imagem de alguém. Vamos parar aqui agora para uma nota de cautela, tá? Para poder me explicar. Alguém deve estar pensando, nesse momento, que quando eu digo que a arte tem valor cognitivo, eu estou querendo dizer que a intenção do Botticelli é reorganizar as nossas vidas, era o que ele queria. E aí vão olhar o diário dele e descobrir que a intenção dele era outra. Não é essa a ideia. Eu também não estou querendo dizer que a função, né, da arte é cognitiva, que toda arte, para poder ser arte, ser boa, ela tem que ter valor cognitivo. Em primeiro lugar, a arte não, né, ela não obedece ninguém. Assim, se tu disser que a arte é isso, os artistas vão lá, né, bem rebeldes e fazem o contrário. A ideia é a seguinte, é que, quer eles saibam e se deem conta disso ou não, a arte estará cumprindo com esse papel. É um pouco como jogar xadrez, né? Qual é a intenção de quem joga xadrez? Para que serve jogar xadrez? Sei lá, passar tempo, não sei, praticar um esporte. Não é porque a gente não sabe qual é a intenção ou que a intenção de jogar xadrez é X, Y, Z,
que o xadrez não tem valor cognitivo. A cada partida que a gente joga, há valor cognitivo no xadrez, que é lá o de desenvolver as habilidades lógicas e combinatórias do xadrez. Tá bem? E alguém pode estar pensando, como o Noe sabia que alguém ia pensar, né? Ele previu isso. Olha, essa história aí de nível 1, nível 2 é falsa. Não há algo como responder ao ritmo, naturalmente, no nível 1, e a dança coreografada, a arte, no nível 2. Porque se tu pedir para alguém sair dançando numa pista de dança, agora sexta-feira à noite, ela já sai dançando ao modo artístico, coreografado, né? Quem é um pouco mais velho vai dançar que nem o John Travolta, em Bar Sábado à Noite. Os meus alunos do colégio vão dançar né, o passinho do funk. E, portanto, não tem essa história, essa separação entre nível 1 e nível 2. E não tem mesmo. O Noe, ele previu isso. A história é um pouquinho mais complexa, né? Uma vez que a gente pratique a arte lá no nível 2, ela retroalimenta. Ela influencia o nível 1. E as coisas acabam se emaranhando. Não é mais possível dançar um modo supostamente natural, né? A gente já sai dançando ao modo da coreografia. Se criou um novelo, né? E fica muito difícil agora puxar um fio e separar o que está preso no outro. Há uma influência mútua entre natureza e cultura. Essa é uma outra dualidade, né? Que o nativismo vem para questionar. Um exemplo muito legal que não me dá é o seguinte: pega algo que supostamente seria super natural, biológico, fisiológico, né? A saúde da visão de alguém, a saúde óptica, né? O aparato óptico de alguém. Como é que a gente mede se a pessoa está saudável da visão? A gente apela para a cultura. A gente mostra para ela um cartaz com letras e pergunta se ela consegue ler. Tá bem? Então, como que seria a nossa visão sem tudo isso? Não tem mais como saber. Né? O Noe diz que a gente não tem mais como voltar ao Éden. Talvez, na verdade, nunca tenha havido Éden. Desde que né, o Homo sapiens está na face da Terra, a gente já fazia imagens, antes de ter linguagem. Né? O Neandertal, já tem achados arqueológicos no Neandertal no sentido de produção de riscos e rabiscos e tal. A gente talvez sempre tenha sido isso. Qual era o jeito lá do Neandertal e do Homo sapiens de ver uma paisagem? A gente não sabe mais. Onde que começava a paisagem para eles? Onde é que terminava? O que é mesmo uma paisagem? Como é que eu faço para enquadrar uma paisagem? O Pascal já tinha chamado a atenção para isso, né? Filósofo francês do século XVII. Eu tenho meu campo de visão, eu posso ir recortando ele, aproximando um pouquinho, né? Deixando umas coisas de fora, mas se eu aproximo demais, eu chego lá nas formigas. Onde é que termina? Onde é que para? Onde é que começa a paisagem? O que significa enquadrar uma vista contendo uma paisagem? Alguém vai me dizer, né? Thiago, é só pegar os teus dedos, assim, a gente seleciona ali e tal. Atrás desse gesto, aparentemente tão simples e corriqueiro para nós, né? Tem centenas de anos de acumulação, de sedimentação de pessoas que literalmente enquadraram e molduraram para nós uma ideia, um modelo do que significa ver, encontrar no mundo, acessar no mundo uma paisagem. Quando a gente vai para o Guaíba no fim de semana e todo mundo espera, né, o pôr do sol, só falta bater palma para o pôr do sol, né? E aí, diante daquele espetáculo, a gente diz, pô, parece uma pintura. Isso é um feito cognitivo propiciado pela arte. Acessar aquilo ali, ver aquilo ali como uma pintura, só se pode dar, né, só pode se dar graças ao fato de que antes de nós, muita gente fez imagens, enquadrando para nós o que poderia ser um poente, chamando atenção para isso, e a gente aprendeu. Uma conhecida minha, uns anos atrás, estava passando por alguns perrengues na vida dela, uma coisa meio tragicômica, assim, né? Aqueles vai e vens da vida, assim, que parece uma novela mesmo, né? E ela foi um pouco nessa linha de dizer, olha, Thiago, a minha vida está parecendo um roteiro pastiche, né? Um roteiro de colagens, assim, mal feito, tragicômico mesmo, né? Aí ela aprendeu, né? Ela entendeu o que estava acontecendo na vida dela ao modo de uma obra de arte. Esse modelo, né, que serviu para aplicar na vida dela, era do roteiro pastiche. Então, os roteiros, as molduras, né, as imagens, sobretudo, agora a gente vai começar a falar mais de imagem aqui, né, elas são um modelo, elas são um instrumento para a gente ver e um padrão, né, com o qual a gente se compara, né, pelo qual parte da nossa atenção visual
é avaliada. E aí acho que dá para defender, né, que talvez só essas obras de arte desenvolvam certas habilidades perceptivas na gente. Não sou eu que estou dizendo. O Oscar Wilde, em 1889, disse que deve ter havido neblina em Londres por séculos. E ele ousa dizer que houve, mas ninguém a via. E assim não sabemos nada sobre ela. Essa neblina não existia até a arte tê-la inventado. Ele está aqui se referindo às pinturas que os impressionistas, pintores impressionistas começaram a fazer, né? Pintores como Claude Monet começaram a fazer no século XIX sobre a é, neblina, sobre o Tâmisa, né? Em Westminster, em Londres. Historiadores da arte célebres como o Ernst Gombrich, ao falar de como esse pessoal pintava paisagens rústicas, simples, às vezes dunas, né? Uma coisa aparentemente sem nenhum atrativo, como eles, pintores como Flieger, Van Gogh, nos ensinaram a enxergar o tal do pitoresco, nas cenas mais simples. E como esses mestres nos abriram os olhos para a beleza natural. Aqui a gente tem que parar e pensar, né? Ou o Wilde e o Gombrich estão, né, viajando. Como assim uma coisa pode não ser vista até que a arte invente ela? A arte pode mesmo nos fazer enxergar. Se eles estiverem certos, a gente está diante de algo muito importante, né, do ponto de vista epistêmico, cognitivo, porque significa dizer que a arte está alargando a nossa apreensão perceptiva do mundo. Eu vou dar um exemplo. Na tela, nesse momento para vocês, tem 7 points, bem diferentes. Só um desses 7 points poderia ter sido pintado pelo Turner, pintor britânico do século XIX. John Turner, se não me engano o primeiro nome. Como é que eu sei disso? Eu tenho que ter dominado aquela ferramenta, né? Nesse caso, entra a noção de estilo também, né? O poente que combina com o estilo do Turner é o primeiro, porque não tem contraste demais, porque não é um poente que é só amarelo, tem azul também nele, porque esse poente vai guardar uma certa proporção entre o nível de azul que tem no céu com o nível de laranja que tem no mar, porque, digamos, a foto, né, ali especificamente a foto e a pintura guarda uma mesma proporção do tamanho do sol, o sol não está grande demais, também não está pequeno demais, tem um tratamento parecido da textura das nuvens. Então, o Alan Costal vai dizer que os points turnerescos estão no mundo, eles existem. E a questão é se tu consegue acessar eles ou não. Caras como o Turner nos ensinam, contribuem, né, para a nossa vida, nos ajudando a notá-los. A gente acessa o mundo, a gente enxerga coisas que a gente não enxergaria se não fosse arte. Pintores como o Turner estão nos ensinando uma habilidade, que é de ver algo como um outro. Né? Assim como eu posso ver esse pato como uma lebre, ou essa lebre como um gato, né? Eu posso ver aquilo que era só um poente, o sol se pondo, como um poente turneresco, que o Turner teria pintado a essa e aquela maneira. Eu espero estar sendo, assim, persuasivo nesse momento, né? Já espero estar convencendo alguns de vocês, ou enfim, estar abrindo a cabeça de vocês. Mas, por mais convincente que eu esteja sendo aqui, a verdade é que em filosofia pouca coisa é cidade barato, né? E há uma disputa filosófica em torno dessas ideias. Uma disputa filosófica grande, assim. O cognitivismo clássico, por exemplo, vai achar um absurdo, né? Isso que eu estou trazendo aqui. Eles entendem, por exemplo, que a cognição é modular. Então, a gente recebe aqueles estímulos do mundo e eles passam por módulozinhos, e esses módulos são caixinhas que não conversam umas com as outras, né? Então, eu recebo o estímulo mais simples, primeiro eu processo a luz ou as linhas, depois isso passa para um módulo que junta com a cor, depois isso passa para um módulo que junta a figura toda, depois eu passo para um módulo no meio do caminho que associa a figura com conceito, um módulo de memorização, sei lá o quê, e por fim eu faço reconhecimento daquilo e agora eu entendi, é um poente na minha frente. O ponto é o seguinte, se essas caixinhas não conversam umas com as outras, e sobretudo se eu começo da mais básica até a mais complexa, e eu não refaço o caminho, né, desse processamento, o que eu estou vendo não pode ser influenciado pelo que está lá na frente.
A luz que entra no meu olho lá no início não depende do que eu penso sobre a vida, não depende da minha religião, do meu estilo, da minha nacionalidade. Portanto, a percepção seria estanque a tudo isso que é sociocultural, como, por exemplo, os estilos e as inovações artísticas. E esse pessoal dá evidências empíricas disso, né? A famosa ilusão de Miller-Lyer. Por mais que eu saiba, que eu tenha a crença verdadeira de que a linha horizontal de cima tem o mesmo tamanho que a linha horizontal de baixo, a minha percepção não está nem aí para isso. E ela sempre me entrega a mesma experiência. A saber, a linha de baixo é maior que a de cima. E não é. Mas a gente enxerga assim, né? O modo como a gente está vendo parece ser realmente imune às nossas crenças. Por outro lado, autores como Eric Nie vão chamar atenção para o seguinte, na verdade é a arte que não está nem aí para essas ideias. Porque, e aí tem isso, né? Depois que a gente sabe que a pintura tal foi feita por um grande mestre, parece que a gente olha ela com outros olhos já. Não, então tá, então ela é muito melhor. Tem esses vídeos na internet que circulam, né, de um violinista famoso, super qualificado, enfim, que vai para um metrô, ele bota um moletom, bota um boné e ele fica anonimamente tocando ali e ninguém dá bola para ele. E é evidente, né? Se a gente soubesse que ele é o Neymar do violino, né, que ele é o Yo-Yo Ma, a gente já ouviria ele com outros ouvidos. Meu Deus, o cara é super virtuoso e tal. Então a gente tem, em resumo, essa disputa, né? O cognitivismo clássico, representado por filósofos da arte como Arthur Danto, vai dizer, olha, o olho é o olho. O olho é uma parte do corpo. É a natureza que fez esse olho e a natureza evolui. A natureza não tem história. E não houve nenhuma evolução na espécie nos últimos 100 mil anos. Sobretudo, não houve mudança evolutiva entre o Renascimento e lá os impressionistas. Se tu tá vendo agora aquilo como neblina e tu não via antes, tem alguma coisa estranha aí. O Noel Carroll até vai tentar acomodar um pouco isso, mas ele vem com palavras muito duras também, no sentido de dizer, olha, vocês estão confundindo as coisas. Uma coisa é o que tu vê, outra coisa é o que tu nota. A visão sempre teve aí. Ela é, diz o Carroll, a faculdade da percepção visual automática. É aquilo que a percepção visual faz automaticamente. Eu abro meus olhos, eu estou automaticamente percebendo. Notar, por outro lado, é aquilo que a gente faz quando organiza o que eu quero ver, né? Eu vou dar uma ênfase aqui, eu vou dar uma ênfase lá, muitas vezes graças ao aprendizado. Então, alguém me ensina a ver o torneresco, eu posso pegar minha visão automática, organizar ela. Mas o hardware não mudou. O olho continua sendo o mesmo, opera lá do mesmo jeito, ótico. Mudou o software, diz o Carroll. Eu acho que eles estão reduzindo toda a percepção ao aparelho óptico. E perceber envolve mais do que simplesmente, né, ter alguma coisa que recebe um raio de luz e tal. Envolve a gente se deslocar no tempo, num espaço. Envolve a gente dominar tacitamente como uma certa coisa aparentaria para mim se eu fizesse isso. É o que a gente chama de conhecimento sensório e motor. E talvez o mais grave dessa linha de raciocínio deles seria a seguinte: quando eu distingo visão automática, que acontece em mim, e a visão organizada, que eu faço acontecer com a minha visão automática, eu implico num homúnculo, né? Num mini-eu, metaforicamente, óbvio, né? Algum mecanismo meu, dentro da minha mente, que está selecionando o que é visto e o que é notado. O problema é o seguinte: quem é o que dentro de mim, da minha mente, né? Está escolhendo o que será notado. Se é uma espécie de mecanismo, um pequeno observador, né, dentro da minha mente, então esse mecanismo também precisa do seu mecanismo para ver e notar o que ele está vendo dentro de mim, o que ele está organizando dentro de mim. Só que aí, esse segundo mecanismo, esse segundo observador precisa da mesma coisa, e assim por diante, né, gera uma explicação circular, né, infinita. Eu aqui estou pegando pesado com eles. De todo modo, né, o que os cognitivistas clássicos vão dizer, certos ou errados? Eles defendem claramente que a gente só nota o que a gente vê. Nós notamos apenas o que vemos. O enativismo vai defender exatamente o oposto. A gente só vê o que a gente nota. E aí eu volto ao nosso experimento do início da noite. Um experimento de 1999, que mostra, que revela o fenômeno da cegueira por desatenção.
A ideia de que a gente pode literalmente não ver alguma coisa, estar cego para algo, se a gente não atentar a ela, né? A gente só vê o que a gente nota, lembra? O que que acontece no meio daquela cena? Enquanto a gente está contando os passes de bola de basquete entre as pessoas que estão vestindo branco, entra no cenário uma pessoa vestida de gorila, gorila, ela abana para a lente, abana para a câmera e sai caminhando. E aí depois do vídeo tocar, pergunta para as pessoas, e aí, quantos passes eram? Acho que é uns 14, 15 ou 16, agora eu não me lembro do número, mas é tipo isso. E só 42% das pessoas, em média, relata que viu o gorila. Como assim gorila? Para um gorila na cena. Dependendo do cenário, né? Se tu pede, por exemplo, para contar as pessoas de preto, enfim, não chega às vezes a 10% das pessoas que literalmente, né, relatam terem visto o gorila em cena. Então elas estavam cegas para isso, né? Sendo que o gorila passa pelo centro da cena, registra-se, né, que ele passa pela fóvea, né, que é a área da retina, enfim, ali que registra a informação mais fina, mas as pessoas não têm a experiência, né, fenomenológica de verem, né, o tal do gorila. Até porque a própria ilusão de Muller-Lyer, pelo menos no experimento dos anos 60, varia conforme as culturas. Ela não é tão universal assim. O povo San, do continente africano, não tem ilusão praticamente. Para eles, a linha de cima se parece com a de baixo, tem o mesmo tamanho. Para os americanos de Evanston, no Illinois, a ilusão é uma realidade. A linha de cima parece maior que a linha de baixo. De modo que a percepção parece ser socialmente dependente ou culturalmente dependente, né? Isso é uma influência do meio. Ou porque no Ocidente, né, lá nos Estados Unidos, a gente tem arquitetura em alvenaria, com ângulos retos, né, e a gente, enfim, circula em paralaxe com esses ângulos, e o que está lá atrás pode parecer menor, as arestas e tal. Ou, e essa é a hipótese que nos interessa aqui, talvez por causa da arte em perspectiva, que é uma invenção na Renascença. A ideia de ponto de fuga, né? Fazer a pintura, sobretudo a arquitetura, né? Funcionar de um modo calculado na matemática mesmo, né? Para ter a aparência de realismo. Há evidências dessa ideia, de que, dependendo da cultura, dependendo, de repente, da arte mesmo, né? Que as pessoas vão estar consumindo, a nossa percepção, a nossa visão vai operar de um jeito diferente, vai acessar coisas no mundo que, caso contrário, a gente não acessaria. Por exemplo, há um estudo que mostra que os japoneses e os americanos aparentemente têm percepções diferentes. Porque tu mostra uma mesma cena para eles, né? Peixes embaixo d'água ali, com alga, não sei o quê. Os orientais, quando descrevem essas cenas, lembram mais rapidamente, são mais ricos nas descrições sobre o que eles viram em relação aos contextos, né? Então, eu vi um peixe sair da direita para a esquerda, ele passou por uma alga, depois atrás dele tinha não sei o quê. Enquanto que os americanos são mais analíticos, né? Menos holísticos. Eles descrevem as coisas mais abstraídas do seu contexto. A conclusão dos autores é que os japoneses talvez simplesmente vejam mais do mundo do que os americanos. O ambiente em que eles vivem, talvez esteja fazendo isso com eles. Pegaram também um grupo e expuseram esse grupo a dois tipos, expuseram, na verdade, cada um dos dois grupos a um tipo diferente de cena. Cenas de ambientes urbanos pouco complexos e mais complexos. Tem uma análise quantitativa que é feita aí antes, né, no sentido de descobrir mesmo que os ambientes americanos, na média, são menos complexos, em pequenas, grandes e médias cidades, do que os ambientes do Japão, que são mais ricos em detalhes, são mais complexos. Muito bem. Bate-se foto desses lugares, mostra-se para cada um dos dois grupos o que acontece. Os grupos que entraram, enfim, que entraram em contato com as cenas do Japão, que é um ambiente mais complexo, performa melhor em testes de cegueira por desatenção, tipo aquele do gorila. Ou seja, vê aquilo que tinha que ter visto, né? Nota aquilo que precisava ter notado e não fica cego para isso. Enquanto que quem foi exposto aos ambientes de menor complexidade performa pior nesses mesmos testes. A hipótese dos autores aqui é que a percepção é moldada, ela é sustentada pelo ambiente. Tá? Aqui a gente tem um exemplo muito fascinante de influência, né, do meio sobre a percepção, porque ela acontece em instantes. Vejam, né, basta eu ser exposto a esse ambiente, e minutos depois, quando os cientistas me aplicam o teste, já tem uma diferença real entre esses dois grupos.
E se essa diferença fosse é, reiterada, repetida ao longo de toda uma vida, né? Será que a exposição duradoura à arte não acabaria de fato educando o nosso olhar, né? E a gente tivesse percepções realmente a estilos quase que artísticos diferentes? Essa é a hipótese do Takahiko Masuda, né? De que a contínua exposição a tradições artísticas em uma cultura afeta o que é notado ou o que as pessoas preferem notar. Para começar a encaminhar aqui, então, o fim da nossa conversa, né? Vou trazer uma última evidência exatamente dessa ideia. Se fez também uma análise quantitativa do tipo de obra, né, que se produz, por exemplo, no Oriente, no Japão, e pegaram alguns museus e também selecionaram alguns museus do Ocidente. No caso do retrato, por exemplo, né, se descobre que, na média, os ocidentais produzem retratos mais recortados, mais fechados, né? Retrato, para nós, no Ocidente, é uma coisa quase que de rosto, né, de busto, talvez. Enquanto que no Oriente, a escala do rosto é bem menor num retrato. Às vezes se faz retrato de corpo inteiro no Oriente. Bueno, chamaram, né, de novo um grupo de orientais, de ocidentais, deram uma máquina fotográfica para eles e disseram para eles assim, bate o retrato de alguém. E o que acontece é congruente, é consistente com aquelas obras de arte, ou seja, os orientais tendem a produzir retratos mais abertos, tendendo ao corpo inteiro, e enfim, os orientais, né, e os ocidentais tendem a fazer retratos mais fechados, de rosto, de busto e tal. O que que é o ovo e o que que é a galinha aqui? A gente talvez já não tenha mais como saber, mas há, aparentemente, uma relação consistente entre estilo de obra de arte e como a gente literalmente enquadra o mundo, o que significa para nós enxergar uma pessoa, né, a identidade dela. Isso acontece desde pequeno. Em um outro gênero de pintura, né, pintura de paisagem. No Oriente, por exemplo, a altura de paisagem tem um horizonte muito alto. E no Ocidente, o horizonte na pintura é baixo. Quando tu pede, melhor dizendo, para uma criança fazer uma paisagem, pintar, por exemplo, uma casa, um rio, uma árvore e um sol. O americano, a criança americana tende a fazer um retrato mais pobre em detalhes, mais analítico, entre aspas, né? Tá ali a casinha, tá a árvore, tá o rio, tá o sol, e o horizonte é mais baixo na média. Quando a gente pede para crianças orientais pintarem uma paisagem com esses elementos, o horizonte tende a ser mais alto e as coisas vêm mais ricas em detalhes, o contexto como um todo é mais mostrado. Moral da história, gente. Se essas poucas evidências, né, já apontam para o que a pintura e os estilos de pintura podem fazer com a nossa visão, no sentido de educar o nosso olhar, de nos fazer enxergar e ver certas coisas no mundo, imaginem a potência cognitiva que é um museu, uma obra atrás da outra, né? Um convite a gente descobrir como as coisas podem ser acessadas, o que significa representar a identidade de alguém numa imagem. São propostas diferentes, né? E daí essa riqueza fascinante do museu, né? Que em justa posição vai colocando uma coisa atrás da outra e a gente vai entrando em contato com aquilo. A arte, portanto, nos reorganiza. Essa é a ideia que o Noe traz e que eu quero retomar aqui agora na nossa conclusão. A gente já não enxerga mais do mesmo jeito depois que a gente, enfim, passa a entrar em contato e a produzir imagens. A gente talvez já não fale mais do mesmo jeito depois que a gente leu Augusto de Campos, Machado de Assis, Faleiro, Jefferson Tenório. A gente deixa de ser os mesmos, né? O nosso jeito de ser humanos deixa de ser o mesmo graças à arte. Essa ideia de reorganização nos aponta para uma forma de conhecimento que é prático, o saber fazer, né? Reorganizar a nossa vida, deixar-se reorganizar. Eu trouxe a ideia de que isso pode ser individual, mas também pode ser uma descrição do que acontece a um nível coletivo, né? Aquela cultura, aquele grupo que, por exemplo, talvez esteja perdido sobre o que fazer, né? Com a arte, com a dança e com o luto. E por fim, se não estava claro ainda, né, o que significa a arte nos reorganizar? Bom, eu quero reorganizar meu quarto, né? Se eu quero reorganizar meu quarto, e a mesma coisa eu falei para a arte, eu não estou dizendo que eu vou botar uma coisa nova no meu quarto. Não vou acrescentar nada. Eu também não necessariamente vou tirar do meu quarto. Eu não vou subtrair nada. Eu vou ter o que eu já tinha antes, só que agora de um outro jeito, mais inteligível. Eu entendo
tacitamente, implicitamente, o modo da arte, o que me organizava. Quem sou eu, né? O que é a humanidade? Eu tenho um ganho agora de entendimento. Quem já dançou, quem já fez balé, sabe disso, né? De novo, na prática. Entende melhor, por exemplo, o que significa ter um corpo do jeito que a gente tem. Entende na prática como ele pode ser expressivo, o que ele pode significar, o que significa ter agência sobre ele, não só obedecer cegamente às instruções do coreógrafo. O meu corpo já estava lá, só que agora ele aparece para mim mais compreendido, de uma nova maneira, mais inteligível, né? Eu passo a me relacionar com quem estava pouco compreendido, mas já estava lá. Enfim, em conclusão, pessoal, a arte tem essa capacidade, né, de tornar as coisas mais claras, à sua maneira para nós, né? E com ela, a gente fica mais em casa no mundo. Obrigado a vocês, então. Obrigado pela atenção de vocês. Estou bastante curioso agora para a nossa conversa. Estou deixando meu contato, meu e-mail ali em cima. Se alguém quiser bater uma foto, um print screen, essas são algumas das referências que apareceram na apresentação de hoje. Muito obrigado de novo. Valeu.